Na tela branca ao centro, o título em letras azuis informa: Aplicação de ferramentas computacionais para apoio ao ensino de matemática para alunos com deficiência visual. Olá, vamos agora falar um pouquinho sobre o ASCII-MAT. O ASCII-MAT foi criado por um cientista da computação, Peter Gibson, um matemático, na verdade, da Universidade de Chapman, porque ele tinha um problema. Tinha alunos que precisavam fazer os cursos básicos e digitar em LaTeX era muito demorado. Então ele criou uma versão simplificada do LaTeX para que as pessoas pudessem escrever mais rapidamente, produzir mais rapidamente textos e obter resultados sem aquela burocracia da escrita de LaTeX. Então o ASCII-MAT foi criado, ele criou também um interpretador dessa forma de escrever, jogando a saída em MATJAX, de tal maneira que a pessoa pudesse digitar e ver logo imediatamente como é que ficaria a impressão através de um navegador. E essa invenção foi realmente muito interessante porque criou uma forma muito mais acessível e muito mais versátil de você escrever fórmulas. E a gente vai então fazer um pequeno exercício sobre isso. Nós criamos, na verdade, uma versão interativa, né, que pode ser utilizada para fazer testes da escrita matemática. Não se trata aqui de ainda tentar botar isso num texto impresso, no computador, nada disso. Simplesmente para a gente testar o ASCII-MAT, para ver como ele funciona. Tá? Então vamos utilizar um utilitário aqui que está na nossa máquina Intervox, chamada Digimat. Tá? A referência está na apostila. Tá? intervox.nce.frj.br/tioantonio2/digimat. Vamos experimentar um pouco do ASCII-MAT. Eu estou utilizando aqui um utilitário chamado Digimat. É um utilitário que foi criado basicamente para testar. Nós vamos fazer um teste básico desse programa, depois a gente vai, numa outra hora, fazer um uso mais intenso das várias possibilidades que ele tem. Mas por enquanto é assim, essa área da esquerda aqui você vai digitar um texto em ASCII-MAT, apertar o botão Processa, e aqui na direita vai aparecer a tradução para matemática. Vou fazer um exemplo aqui. Bom, como você sabe, para fazer ASCII-MAT tem que botar uma crase. Começamos com uma crase e depois fazemos uma expressão aqui. Por exemplo, 2x mais 3. E aí a gente coloca uma crase para fechar, apertamos o botão Processa e aqui você tem a expressão já renderizada. Repara que a fonte aqui aparece um pouco diferente, né? É uma fonte mais parecida com os livros de matemática. Vamos começar fazendo alguns exemplos aqui. Tá? Eu vou apagar esse texto, aperto Processo e ele apaga aqui à direita também. Vamos fazer algumas operações básicas. Por exemplo, vamos botar uma crase aqui. Depois nós colocamos uma expressão uma sobre a outra, uma fração. 1 sobre 2 e a gente fecha a crase. Ele criou aqui então a expressão 1 sobre 2. Na verdade, esse sinal de barra aqui, ele tem que ser tratado de uma forma muito cuidadosa, né? Se for simplesmente uma informação sobre a outra, ele vai gerar a informação assim, como está aqui. Agora, vamos imaginar que eu quero fazer 1 sobre 2x. Então, vou aumentar aqui, do lado desse 2 eu vou colocar x. 1 barra 2x. Olha o que vai acontecer. Ele vai fazer 1 sobre 2 e do lado vai colocar o x. Então, tem que tomar um certo cuidado, mas a regra é bem simples. Se você tem um sinal de fração, ele vai colocar uma coisa em cima e outra coisa embaixo. Se você quiser que seja mais que uma coisa, você tem que agregar parênteses. 2x é mais do que uma coisa, então eu vou colocar aqui, abre parênteses, 2x, 1 barra, abre parênteses, 2x. Vamos ver o que acontece? E fecha parênteses, claro. Agora sim, o 2x ficou embaixo. Vou fazer a mesma coisa aqui no denominador. Vou colocar
3x mais 2 em cima. Então, abre parênteses, 3x mais 2. E aí, em seguida, o barra e o 2x também entre parênteses. Processa. Ok, perfeito. 3x mais 2 em cima e 2x embaixo. Com relação à questão da multiplicação, a coisa também é um pouquinho diferente. Há vários símbolos de multiplicação. O primeiro símbolo é o símbolo, vou botar uma crase aqui, 2 asterisco x. O símbolo asterisco, ele gera o que a gente chama do ponto de multiplicação, 2 e um pontinho no meio, x. Tá? Depois, vamos fazer uma outra possibilidade, daqui, 2.x. Vamos ver que ele processa. Um pontinho embaixo, quer dizer, repara a diferença do ponto no meio do ponto embaixo. Ok? Bom, vamos agora fazer outras questões mais interessantes, como, por exemplo, de uma função. Eu quero calcular a raiz quadrada de alguma coisa. Raiz quadrada é SQRT, em inglês square root. Então, eu vou colocar crase, SQRT, abre parênteses, 2. Ok? Raiz quadrada de 2. Ele vai colocar, então, o sinal de raiz e o 2. Tá? Agora, pode ser que eu queira uma raiz de uma expressão, por exemplo, 2 mais x. Mesma coisa, a expressão entre parênteses, raiz de 2 mais x. Se nós quisermos isso dividido por 2, olha o que a gente tem que fazer, barra 2. Ah, mas não tem que botar um parênteses? Aqui não, porque é uma coisa só, é um SQRT só. O resto já está entre parênteses, então não precisa botar um parênteses. Se eu botar um parênteses, vamos ver o que acontece aqui. Botei um parênteses envolvendo o SQRT e o segundo sinal de parênteses. Não acontece nada, ele simplesmente vai ignorar. Ok? Ou seja, não precisa. São sutilezas que, para a pessoa que é vidente, fica muito simples, né? Porque a pessoa está vendo o que está acontecendo. Quando a pessoa é cega, tá? A gente tem que ter um certo cuidado e tem que realmente decorar algumas regrinhas. A regrinha básica é a seguinte: tem o sinal de divisão? É uma coisa só? Não precisa botar parênteses. Nem no denominador, nem no numerador, se for uma coisa só em cada um deles. Mais de uma coisa, põe o parênteses. Se você botar parênteses demais, não vai acontecer nada espetacular. Pode ser que sobre um parênteses na tela. Por exemplo, eu botar aqui um parênteses no 2. Né? O que acontece? Nada. Tá? Ele simplesmente ignora quando tem uma parentização exagerada. Muito bem. Você está pensando, mas espera aí, mas a pessoa, você está fazendo uma demonstração, a pessoa cega não está escutando nada do que você está fazendo. Não, nós podemos ligar um leitor de telas para ter um feedback. E é isso que nós sugerimos que você faça. Ligue um leitor de telas e sinta o que acontece em termos do feedback do programa Digibat. Vamos agora uma última situação, tá? Vamos pensar agora como é que a gente utiliza parênteses numa expressão matemática. Então, vou botar aqui assim, 2 mais 3. Então, abri parênteses, 2 mais 3, fechei parênteses, vezes, botei um asterisco, 4 mais 7. Tá? Então, eu fiz uma expressão de 2 mais 3 vezes 4 mais 7. Será que ele vai deixar esse parênteses? Bom, tem que colocar a crase que eu esqueci, desculpem. Vou botar uma crase aqui no início, uma crase aqui no final. Nenhum problema, ele vai botar um pontinho aqui, que é o pontinho de multiplicação. Se eu quisesse botar um pontinho embaixo, eu colocaria o sinal de ponto em vez do asterisco. Então é isso. Como vocês puderam perceber, o visualizador de ASCII é um programa muito interessante e que pode ser utilizado para você fazer os testes que a gente colocou na apostila. Ok? Façam lá todos os testes que você tem direito, né? E brinque, faça outros testes adicionais,
que a gente depois tem muita coisa a mais para conversar sobre ASCII-MAT.